Bem, boa tarde. Eu quero começar agradecendo à coordenação do seminário pelo convite que me foi feito para participar do conjunto de conferências do evento e quero agradecer particularmente a generosa e amiga apresentação do professor Rui Canário. É uma pessoa que também hoje é uma referência profissional e pessoal muito importante na minha vida, né? E marca de uma forma muito prazerosa todas as minhas estadas mais curtas ou mais extensas, como essa que ele se referiu aqui em Portugal e em particular na Universidade de Lisboa. Eu entendi essa conferência como uma oportunidade de partilhar reflexões que eu venho empreendendo atualmente acerca de questões relativas à educação de jovens e adultos da classe trabalhadora. As minhas pesquisas e os textos que delas derivam, via de regra, tratam da questão das políticas educacionais no Brasil ou em trabalhos em coautoria com o professor Rui Canário ou com a professora Natália Alves, né, de questões relativas a uma comparação com todos os cuidados teórico-metodológicos que esse procedimento exige entre as políticas brasileiras e portuguesas na atualidade. Já há algum tempo eu venho sentindo uma necessidade de construir uma grande janela nessas investigações que me permitam pensar no como trabalhar no cotidiano da sala de aula a questão da educação de jovens e adultos. Até vai ao encontro disso a exposição do professor João Barroso, quando ele nos mostra que a lei ela é reapropriada, ela é ressignificada, ela às vezes adquire uma outra configuração a partir das apropriações feitas no chão da escola. Isso é uma coisa que está amplamente constatada, né, ao lado de uma outra questão que é fundamental, que é uma certa recorrência, né, de fundo nas políticas educacionais propostas, implementadas pelos governos a nível federal, estadual, municipal, para a educação dos jovens e adultos da classe trabalhadora. E a sensação que me fica, pensando a nível macro, não pensando nessa apropriação local, é de que sempre que nós nos debruçamos na análise das políticas educacionais para jovens e adultos trabalhadores, e aqui eu estou referindo a jovens e adultos trabalhadores porque é a minha área de investigação, mas eu falo nas políticas educacionais para a classe trabalhadora como um todo, para seus filhos, etc. E me vinha sempre uma certa sensação, a partir de um tempo, de que eu estava recorrentemente me debruçando sobre exemplos de expropriação de direito ao conhecimento. E veio ao encontro dessa minha reflexão
uma leitura, talvez um pouco tardia, que eu fiz de um pensador russo, Suchodolsky, que afirma algo que eu penso que pode produzir uma identificação com muitos de nós. E ele diz no trecho que eu trago: em todas as ocasiões em que a burguesia se vê forçada a reconhecer que as relações capitalistas são inadequadas, tenta demonstrar com argumentos educativos que são inadequadas porque os homens não são bons e que essas relações melhorarão quando os homens se tornarem melhores. Ora, para não irmos longe, se nós percorrermos a programação das sessões paralelas, não é, de ontem e de hoje, aqui do nosso seminário, né, penso que essa programação está crivada de exemplos que ilustram a afirmação de Suchodolsky. A burguesia, diante da crise, mais uma que ela própria gera, atribui à classe trabalhadora a responsabilidade pela sua não suficiente qualificação e promete que a vida vai melhorar quando os trabalhadores estiverem melhor qualificados. Ora, não é outra, por exemplo, a base ideológica da teoria do capital humano, que foi revisitada pelo Capital nas últimas décadas no Brasil e em Portugal, mas não. Ora, foi precisamente no âmbito dessas pesquisas que eu realizo, né, com o objetivo de desvelar esse caráter das políticas educacionais, né, que tem uma marca forte de permanente construção e manutenção da hegemonia, né, que eu senti a necessidade de me apropriar de uma indicação muito fecunda de Gramsci, né, quando ele nos ensina, pautado numa categoria fundamental do materialismo histórico, que é a contradição, que nós devemos atuar e pensar politicamente, né, articulando o otimismo da vontade com o pessimismo da inteligência. Disso derivou um movimento meu de uma busca que eu qualifico como preliminar, né, de diálogo com teóricos aos quais eu me referi no resumo, né, que está no catálogo do evento, né, trabalhando na minha intervenção com Gramsci, com Thompson, com Álvaro Vieira Pinto, com Derneval Seviani e com Newton Duarte. E aí eu peço desculpas porque eu esqueci de colocar no resumo, né, a também importantíssima contribuição de Vygotsky, do qual eu vou tratar, mas infelizmente não registrei no resumo que enviei para a coordenação do evento. Ora, para apresentar as minhas ideias, eu organizei 4 pontos orientadores. Num primeiro, eu vou tecer algumas considerações iniciais sobre a educação de jovens e adultos, trabalhadores. Depois eu vou tratar da questão da experiência de classe. A seguir, vou abordar a questão da relação do trabalho e do conhecimento a partir da contribuição de Vygotsky. E, finalmente, vou fazer algumas brevíssimas considerações a respeito do ensino integrado na educação de jovens e adultos, a título de conclusão.
temos, claro, né, na questão escolar brasileira, e aí eu me refiro sempre à escola pública e à educação da classe trabalhadora, né? E quando eu digo que nós temos claro, eu sei que eu estou fazendo uma generalização e que, como toda generalização, passa por cima das particularidades de iniciativas próprias, né, que são desenvolvidas em todo o país, que fogem a essa generalização, mas que nos servem de exemplo. Então, eu estou falando num sentido geral. E nesse sentido geral, a educação de jovens e adultos no Brasil, ela se caracteriza marcadamente pela banalização do conhecimento e também por exercer uma função de controle social, que se associa até hoje a uma tentativa de imposição de um padrão cultural centrado na negação da experiência da classe trabalhadora. Na atual ordem, ou na atual desordem da educação de jovens e adultos trabalhadores, nós vamos encontrar um número expressivo de produções acadêmicas que desconhece ou ignora deliberadamente o real sentido da experiência de classe, nega a referência à classe trabalhadora, considerando-a superada e assim busca anular o caráter político da educação, como se tal opção não fosse também marcadamente política. No mais das vezes, na mesma direção, tornam-se cada vez mais presentes os argumentos que defendem a escola para jovens e adultos predominantemente como um espaço de socialização, de convívio, a partir de teses ancoradas num suposto respeito aos saberes populares e às diferenças. Ora, o que se verifica na realidade é uma tendência predominante, centrada em falsos argumentos democráticos e incentivada pelas forças dominantes no cenário nacional e internacional, que nega aos trabalhadores o direito ao acesso pleno às bases dos conhecimentos científicos e tecnológicos, direito este que deve ser assegurado a todos pela escola. Um aspecto importante a destacar aqui é que o discurso do respeito às diferenças pode ocultar as diferenças fundamentais, ou seja, oculta as causas socioeconômicas das diferentes diferenças, bem como as consequências dessas diferenças centrais, que é a profunda desigualdade que marca a sociedade brasileira. A negação do direito ao acesso ao conhecimento no âmbito da educação de jovens e adultos nega a própria essência da educação em sua potencial possibilidade de contribuir, e reparem, eu não estou atribuindo à educação o papel de produzir a transformação estrutural da realidade, mas estou reconhecendo que ela desempenha um papel fundamental. Essa abordagem da educação, né, nega a sua própria essência e sua potencial possibilidade de contribuir para a transformação da realidade. Como nos ensina Álvaro Vieira Pinto, a educação é por natureza contraditória, pois implica simultaneamente conservação dos conhecimentos adquiridos e criação, ou seja, crítica, negação e substituição do já existente. Somente desta maneira é profícua, pois do contrário seria a repetição eterna do conhecimento considerado definitivo
e a anulação de toda a possibilidade de criação do novo e do progresso da cultura. Os teóricos que me fundamentam, destacam em seus escritos a importância do acesso crítico ao conhecimento, o que, ao contrário do que possa parecer, não constitui uma proposição iluminis. Não se trata, portanto, de ensinar por ensinar, de aderir a uma perspectiva meramente conteudista da realidade e das necessidades da classe trabalhadora. Trata-se, ao contrário, de lutar por uma concepção de educação e, em decorrência de um trabalho pedagógico, em que os conhecimentos produzidos pela humanidade sejam apropriados de forma crítica e ativa e se transformem em instrumento de luta para a classe trabalhadora. Nesse ponto, penso ser fundamental sublinhar que discordo inteiramente das teses que apregoam que o trabalhador não precisa se apropriar do chamado conhecimento burguês, ou de que não precisa se apropriar do que não lhe será imediatamente útil. Ao contrário, entendo que tal perspectiva de caráter reducionista constitui um equívoco de graves consequências para a luta pela transformação social. Gramsci considera essencial que a educação comprometida com a transformação estrutural da realidade confira aos trabalhadores o direito de pleno acesso ao patrimônio científico, tecnológico e artístico produzido pela humanidade, referindo-se assim à formação integral. Parte também do pressuposto de que, para empreender sua luta de libertação, a classe trabalhadora não pode ficar à margem dos processos de construção, apreensão e crítica a tais conhecimentos. Para o pensador italiano, e aí eu cito, os burgueses podem até ser ignorantes na grande maioria. O mundo burguês vai adiante apesar disso. Ele está estruturado de tal modo que basta haver uma minoria de intelectuais, de cientistas, de estudiosos, para que os negócios sigam em frente. A ignorância também é um privilégio da burguesia, tal como é o dolossamento e a preguiça mental. Os burgueses também podem ser ignorantes, os proletários não. Para os proletários, não ser ignorante é um dever. Termina a citação. Ora, o que eu procuro evidenciar aqui, é tanto a importância da escola para a classe trabalhadora, quanto a necessidade de que essa escola não seja espaço de banalização dos processos de aprendizagem e, em decorrência, negue as possibilidades de acesso a esse conhecimento, como eu venho me referindo, em nome de uma falsa e perversa democracia. Defendo também a posição de que, por outro lado, a escola não pode se isolar de forma burocrática e autoritária do fecundo e necessário diálogo com as experiências da classe trabalhadora. E aí eu entro no segundo ponto. A questão da experiência de classe. As contribuições de Thompson, que é um historiador inglês que pesquisou profundamente a constituição da classe trabalhadora desde o período pré-revolução industrial e, concomitantemente, se dedicou toda a vida à educação de trabalhadores, Thompson, em seus estudos, ele oferece um fecundo veio de reflexão que pode concorrer para avançarmos nas formulações até aqui constituídas sobre a modalidade de ensino a que nos referimos. O autor afirmava, ainda na década de 1960, o seguinte: o que é diferente acerca do estudante adulto é a experiência que ele traz para a relação. A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes mais radicalmente,
todo o processo educacional. Influencia os métodos de ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e o currículo, podendo até mesmo, e aqui eu sublinho, podendo até mesmo revelar pontos fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de novas áreas de estudo. Encerra a citação. A afirmação de Thompson, ela tem o potencial de possibilitar o revolucionamento das concepções de educação, de escola e de fazer pedagógico. Ela nos oferece um amplo espectro de possibilidades para a reflexão e a ação no âmbito da educação de jovens e adultos. Trata-se fundamentalmente do reconhecimento da influência decisiva que as experiências trazidas para o interior da escola pelos jovens e adultos trabalhadores pode e deve assumir consequências decisivas para a estruturação da educação dos jovens trabalhadores, mas que no Brasil nós usamos assim. A partir delas, corretamente compreendidas, abrem-se significativas possibilidades de alterações profundas na organização e funcionamento dessa modalidade de ensino, abrigando desde a reorganização curricular, a seleção e formação de docentes, que precisa ser especializada, até a própria organização dos espaços-tempos da escola e a criação de novos campos de estudo que ofereçam o escopo teórico-metodológico necessário à ação pedagógica efetivamente comprometida com a emancipação humana, como nos ensina Marx, em particular na questão judaica. Estamos, assim, diante de uma tarefa que se impõe àqueles que se dedicam à educação de jovens e adultos e que pode ser empreendida com fundamentação mais ampla e sólida, compreendendo de modo novo o direito ao conhecimento, tomando como base a dialética necessária entre educação e experiência. E aqui eu citei Thompson. E ele continua: as conquistas das últimas décadas tenderão apenas a ir em direção a uma cultura igualitária comum se o intercâmbio dialético entre a educação e a experiência for mantido e ampliado. É importante ter claro que a valorização da experiência como estruturante da ação educativa não se circunscreve àquela vivida por indivíduos desencarnados de sua origem de classe. Tal perspectiva é claramente explicitada, tanto por Gramsci quanto por Thompson em seus escritos. Aqui é fundamental deixar claro que o conceito de experiência integra diferentes conjuntos de ideias pedagógicas que constituem, como toda proposta educacional, expressão de diferentes projetos societários. Brevemente, aqui podemos mencionar como exemplo histórico o conceito de experiência, tal como formulado por Dewey, filósofo e educador americano. Para Dewey, a experiência é concebida como algo imediato, destituído de historicidade. Assim, a escola deveria reproduzir uma sociedade ideal e assumir a função reguladora da sociedade real. De acordo com essa perspectiva, os alunos deveriam ser portadores de experiências previsíveis e compatíveis com um modelo também ideal de aluno. Tal concepção de experiência, a qual muitos recordam atualmente, é firmemente criticada por Saviani ao ressaltar que essa perspectiva não leva em conta a importância dos condicionantes sócio-históricos da educação. Ao contrário, a concepção de experiência que nos referimos não deriva de uma perspectiva idealizada, nem de aluno, nem de sociedade. Entendemos a experiência de classe
como um elemento central que convoca a escola a reconhecer as múltiplas contradições da sociedade de classes historicamente construída. Assim, na perspectiva do materialismo histórico-dialético, as experiências que ocorrem para a escola não são idealizadas, são aquelas concretas, vividas pelos trabalhadores em sua situação de classe, pois os alunos e também os professores da EJA não são e nunca serão sujeitos desencarnados. Essa perspectiva não implica negar a importância da escola, e isso é fundamental para que eu avance na minha reflexão. Eu sou uma intransigente defensora da escola pública, né, como espaço precípio de socialização do conhecimento da classe trabalhadora. Bom, então eu não nego a importância da escola, mas eu entendo, por outro lado, que é necessário que a escola também não negue nem ignore o conjunto de saberes socialmente construídos nas experiências inerentes à própria produção permanente da existência, vivenciadas direta ou indiretamente por todos os jovens e adultos trabalhadores. É preciso também deixar bastante claro que não partilho da visão romântica e idealizada de valorização a priori dos saberes experienciais, mas entendo que acolhê-los como base dos processos de ensino-aprendizagem é fundamental para a apropriação e construção do conhecimento. Trata-se, assim, de um processo pedagógico consciente e sistemático que pode e deve evidenciar as potencialidades desses saberes, bem como as suas incompletudes e também os seus equívocos, num permanente e fecundo tensionamento. Nesse ponto, se faz necessário recorrer mais uma vez a Gramsci para compreender de forma clara o que afirmamos assim. Podemos dizer, grosso modo, que o conceito de cultura em Gramsci abriga diferentes níveis de complexidade, dos quais destaco aqui o senso comum. Para Gramsci, o senso comum não é algo rígido e imóvel. Ele se transforma continuamente, enriquecendo-se em noções científicas e com opiniões filosóficas que penetram no costume. Por não ser sistemático, nem suficientemente crítico, o senso comum combina ideias profundamente contraditórias, tomadas da ideologia dominante, geradas pelas experiências solidárias de classe, ideias arcaicas e elementos da ciência mais avançada. Como exemplo, o pensador italiano menciona recorrentemente a noção de natureza humana, reforçada pela concepção religiosa, que impregna o senso comum, servindo de apoio aos mecanismos de dominação e de controle social. Gramsci, contudo, não deixa também de ressaltar a importância do que denomina núcleo sadio do senso comum, no qual reside a capacidade de construção de uma nova concepção de mundo, coerente, crítica e, portanto, capaz de se constituir como base das transformações da realidade de exploração. A articulação entre os diferentes níveis de cultura e o enriquecimento dos níveis mais elaborados pelos menos elaborados são claramente exemplificados por Gramsci quando aponta a estreita relação entre as grandes obras literárias e o senso comum, evidenciando que essas grandes obras e seus grandes autores nutrem-se da cultura das frações mais subalternizadas da classe trabalhadora como fonte inspiradora. De acordo com essa perspectiva, e eu cito Gramsci, a cultura não pode ser compreendida como um saber enciclopédico no qual o homem é visto apenas sob a forma de um recipiente a encher e entupir de dados empíricos, de fatos brutos e desconexos, que ele depois deverá classificar em seu cérebro como colunas de um dicionário, para poder, em seguida, em cada ocasião concreta, responder aos vários estímulos do mundo exterior. Isso Gramsci escreveu
na década de 1920. Ora, não vai ser outra a perspectiva de Saviani sobre a importância do rigor do trabalho no âmbito da cultura e da educação, quando afirma: não se elabora uma concepção sem método, não se atinge a coerência sem lógica. É necessário dispor de instrumentos lógico-metodológicos cuja força seja superior àqueles que garantem a força e a coerência da concepção dominante. E aí eu trago novamente Thompson, quando ele diz: a experiência constitui uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável, uma vez que compreende a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos interrelacionados ou a muitas repetições de um mesmo acontecimento. Sobre esse aspecto, nos acrescenta uma referência a Newton Duarte, que afirma: se não possuirmos um critério para identificarmos o que é mais desenvolvido do que é menos desenvolvido, a primeira coisa que deveríamos fazer seria admitirmos que a atividade educativa é desprovida de sentido. Até mesmo as pedagogias do aprender a aprender, que negam a importância da transmissão do conhecimento, precisam de algum critério de desenvolvimento, pois ainda que defendam um processo educativo subordinado a uma evolução espontânea, esperam que o aluno evolua de um nível de desenvolvimento menor para um maior. Tal compromisso pedagógico, ao que eu venho me referindo aqui, que possui, sobretudo, um caráter ético-político, exige que a escola abandone o pressuposto que a organiza, o da ignorância do aluno, desconsiderando o que ele traz e que pode ser potencializado se nos livrarmos dos preconceitos fortemente arraigados em nosso imaginário social. Agora eu trago a contribuição particular de Vygotsky. Esse movimento dialético ao qual eu venho me referindo, da relação do conhecimento com a experiência, do saber com o conhecimento, esse movimento dialético que confere conteúdo e forma ao desenvolvimento humano pode ser melhor compreendido a partir das contribuições de Vygotsky, que sublinha a importância da vontade nos processos de aprendizagem, em qualquer situação. Nesse sentido, o teórico soviético vai ao encontro de Gramsci quando este afirma que ninguém se alfabetiza à força. Essas reflexões convergem com a análise formulada por Álvaro Vieira Pinto ao afirmar que os jovens e os adultos precariamente escolarizados não são casos de anomalia ou de desvio social, mas, ao contrário, são produtos normais da sociedade desigual em que vivemos. Vieira Pinto é contundente ao afirmar que o adulto se torna precariamente escolarizado porque suas precárias condições de existência lhe permitem viver desta forma. A essa reflexão, podemos acrescentar que o Estado, enquanto gestor prioritário dos interesses da burguesia, administra as formas precárias de vida e as formas precárias de educação de acordo com as necessidades e interesses dominantes, seja no que se refere à preparação da força de trabalho, seja no que diz respeito às cada vez mais intensas necessidades de controle social. Outro aspecto fundamental a assinalar nas contribuições de Vygotsky, que podemos transpor para a educação de jovens e adultos trabalhadores, reside na compreensão de que há, indiscutivelmente, estreita relação dinâmica entre o pensamento e a ação real. É nesse processo
que os seres humanos, em maior ou menor grau, mas sempre exercem sua capacidade de criação. Para Vygotsky, eu cito, a criação não existe apenas quando se criam grandes obras históricas, mas por toda parte em que o homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que este novo se pareça a um grãozinho se comparado às criações dos gênios. Se levarmos em conta a presença da imaginação coletiva que une todos esses grãozinhos, frequentemente insignificantes da criação individual, veremos que grande parte de tudo o que foi criado pela humanidade pertence exatamente ao trabalho criador anônimo, coletivo, desses inventores desconhecidos. Ainda segundo Vygotsky, é necessário não ignorarmos o fato de que o cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas também o que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da experiência, erigindo novas situações e novo comportamento. Se a atividade do homem se restringisse à mera reprodução do velho, ele seria um ser voltado somente para o passado, adaptando-se ao futuro apenas na medida em que este reproduzisse aquilo. É exatamente a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, erigindo e modificando o seu presente. Ora, essas considerações que eu apresentei até aqui, e que eu vou pular por conta do tempo, constituem uma valiosa indicação teórico-metodológica, particularmente de Vygotsky, porque ele nos ensina também, a partir dos seus estudos, que não se aprende nunca uma coisa só. Os seres humanos não aprendem apenas um objetivo primário. Ele aprende sempre várias outras coisas associadas ou concomitantes, o que torna o ato de aprender sumamente complexo. Essa indicação é fundamental se associamos as reflexões sobre a experiência a que eu me referi anteriormente. Eu entendo também que essa indicação de Vygotsky, associada às anteriores, e tudo que ela encerra no âmbito pedagógico e político, contribui de forma significativa para refletirmos sobre as ricas possibilidades do ensino integrado na educação de jovens adultos. E aí eu concluo tratando de alguns aspectos. Eu não pretendo aqui falar, definir, conceituar o ensino integrado. Nós temos uma literatura bastante ampla no Brasil sobre uma perspectiva particular de ensino integrado, fundamentada também nas bases teórico-metodológicas do materialismo histórico dialético. Temos experiências bastante significativas, embora isoladas, desde a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, até as escolas de ensino integrado, às quais o Ronaldo se referia ontem, lá no Pará, e algumas iniciativas empreendidas no âmbito do PROEJA, entre outras. Mas não é, então nós temos um acúmulo sobre isso. Mas eu quero trazer apenas algumas reflexões para que se possa refletir, à luz do que eu apresentei, a complexidade e a riqueza do ensino integrado. Ora, o Saviani, e para isso eu preciso fazer uma referência à questão do trabalho. O Saviani... Já acabou?
Bom, então o Saviani não disse nada. Eu vou só terminar aqui com... Não, peraí, 5 minutos não, nós começamos 2h15. Senão eu vou chamar o pessoal do teatro de ontem para defender os meus direitos aqui. Olha. Então eu vou chamar a atenção apenas para 6 pontinhos que eu destaquei aqui. Um primeiro ponto, que é fundamental, nós temos clareza de que o ensino integrado ele constitui uma opção política e pedagógica. Né? Ele constitui uma escolha de quem acredita numa concepção educacional diferente e não pode derivar da mera adequação a leis e normas que não bastam para construir. Segundo, a adesão à proposta por parte dos profissionais de educação é essencial na construção político-pedagógica do ensino integrado. Terceiro, o ensino integrado não abriga modelos. E aqui eu quero mencionar particularmente uma publicação da Unesco que coleciona uns 6 ou 7 protótipos de ensino integrado para serem seguidos, tipo as boas práticas às quais o professor João Barroso se referiu de manhã. Quarto ponto, para que aconteça o ensino integrado, é preciso que os profissionais da educação busquem também a sua própria formação integrada e integral. Senão, o ensino integrado e a formação integral não acontecem. Quinto, é fundamental que os conhecimentos sejam compreendidos como partes integrantes e integradas de um todo que se expressa na própria vida societária. Não é à toa que, pela complexidade do arcabouço de conhecimentos, do acervo de conhecimentos historicamente produzido, que Gramsci vai referir à necessidade de que a classe trabalhadora se constitua num Leonardo da Vinci coletivo. Pela densidade, complexidade e amplitude do patrimônio histórico da humanidade. Bom, e aí eu termino. Esses pontos aqui apresentados de forma muito breve, embora não pareça, parecem apontar para uma rica reflexão de Jacques Rancière, um pensador francês. Para ele, o que falta aos trabalhadores não é a consciência da exploração que eles sentem na carne. O que lhes falta é o conhecimento das muitas vidas que lhes são roubadas. Entendo que a escola, e em seu âmbito o ensino integrado, constitui hoje um espaço privilegiado de conhecimento das possibilidades de vida que o capital rouba ao trabalhador. Obrigada.